Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2024, e a lição de hoje é a lição de número 7, com o tema A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Lembrando que você que gosta de ministrar na sua igreja, na sua escola bíblica com slides em PowerPoint, o ebdenfoco.com tem os slides em PowerPoint da revista CPAD. E você que quer tê-los para ministrar, seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos eles aqui no ebdenfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso a todo esse conteúdo. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Acesse o site ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em João capítulo 10, versos 9 e 10, que diz: Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Né? A lição de hoje vai abordar bastante essa ideia de que Jesus é a vida, é a razão da vida e é o que dá a vida. E aqui nós temos um texto onde o próprio Jesus diz que ele é a porta, ele é a entrada de salvação. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para ser a porta que, entrando, tem vida e vida com abundância. O resumo da nossa lição diz assim: a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. Né? De fato, isso é muito interessante, né? A doutrina de Jesus reflete o seu caráter. E em diversas vezes ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. E tudo que vem de Cristo produz tudo aquilo que se pode imaginar de bondade. Como diz um certo teólogo, em Cristo não existe nada no normal. Tudo é no superlativo. Ele é boníssimo, ele é graciosíssimo, ele é misericordiosíssimo. A vida que ele dá é uma vida abundante, a esperança é uma esperança concreta e assim por diante. Em Cristo nós temos a certeza de que nós não estamos perdidos, de que a vida é realmente a vida que vale a pena ser vivida. O texto bíblico se encontra em Marcos, no capítulo 1, verso 21 até o verso 28. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, né? Mas você, com certeza, deve fazer essa leitura aí no seu estudo, na sua casa. Então vamos para a nossa introdução. Por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que doutrina e obras caminham unidas. As obras realizadas por Jesus revelam o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, esta lição mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Né? O irmão Lucas, né, o médico Lucas, né, escritor do Evangelho segundo Lucas e de Atos dos Apóstolos, ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo isso, né, que ele havia já escrito o primeiro tratado, né, e que o tratado que ele havia escrito, que é o Evangelho segundo Lucas, trata do que Jesus ensinou e fez, né? Trata da doutrina e da prática, do que Jesus
disse que era para fazer e ele mesmo deu o exemplo de fazer. A doutrina de Jesus está diretamente ligada, diretamente relacionada, né, ao seu caráter, ao que ele é e ao que ele faz. Inclusive, isso é uma aplicação importante para nós, né? O nosso discurso não deve estar desassociado da nossa prática. Se isso acontecer, é hipocrisia. Lembrando que nós não estamos mais produzindo o subsídio em PDF das lições de jovens. Porém, o ebdeifoco.com tem uma nova ferramenta, que são os slides grátis, né? Você acessa lá ebdeifoco.com e já na primeira página, se você estiver logado, vai aparecer, aqui você está vendo na tela, tem uma setazinha mostrando slide grátis. Se você estiver logado, você não vai ver slides grátis, você vai ver todos os slides. Mas se você não estiver logado, você vai ver esta informação, slides grátis. E o que é interessante é que você vai poder pesquisar pelo nome, ou pela palavra, ou pela passagem bíblica. Por exemplo, nesta lição nós estamos falando sobre o ministério de Jesus. E eu pesquisei, está aqui do lado, aqui, ó, eu pesquisei lá o ministério de Jesus. Apareceu Ministério Avivado de Jesus, aula de destaque, aula normal, o ministério de Jesus, o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Eu também pesquisei nessa lição, nós vamos falar sobre demônios, essas coisas, né, que possessão demoníaca. Eu busquei lá a autoridade de Jesus, ó, possessão demoníaca e a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Então, você vai encontrar uma série de conteúdos que vai ajudar você especificamente dentro da lição que você está estudando. Então acesse lá www.ebdeifoco.com e já na primeira página você vai buscar lá no campo pesquisar pelo tema, pela passagem bíblica ou por uma palavra-chave que tem na lição, e você vai ter uma série de conteúdos que vai ajudar você na sua ministração. Vamos lá, primeiro tópico: a autoridade da doutrina de Cristo. O conceito de autoridade é um termo amplo e abrangente, motivo pelo qual precisamos defini-lo. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda aceitação, né? Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Certa vez os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele, né? Nós vemos isso em João capítulo 6, verso 66. Então o mestre indagou aos 12 discípulos, dizendo: querem vós também retirar-vos, né? Depois da multiplicação dos pães, né? Houve aquele discurso pesado de Jesus sobre: quem não comer a minha carne nem beber o meu sangue não é digno de mim, não tem vida eterna. Então Jesus diz para eles, né, quando Jesus fez esse discurso, muita gente foi embora, ficou só os 12. E Jesus diz: vocês também não querem ir embora, não querem se retirar? E então Pedro disse o seguinte: Senhor, para que iremos? Tu tens palavras de vida eterna, ou seja, só tu tem o que nós precisamos. Só o que tu falas é de fato verdade, só o que o Senhor faz é de fato importante para nós. Pedro estava afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Portanto, a autoridade da doutrina de Jesus está relacionada ao fato de ele ser Deus e a fonte de toda a autoridade. Está relacionado ao que ele diz ser verdade, ao que ele faz, né, realmente ter efeito na vida das pessoas. Porque existem muitos discursos, existem muitas teorias sobre muitas coisas, mas o Evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus, ela de fato muda vidas. Ela tem autoridade porque ela de fato muda vidas. Ela tem autoridade porque ela vem de Cristo, que é Deus encarnado, é Deus eterno. E por isso que Pedro identifica de forma brilhante: para onde nós iremos? Nós iremos ouvir quem? Os sábios, os judeus, né, os rabinos, os sábios gregos, romanos? Não, todos eles passaram, mas só o Senhor permanece para sempre. Autoridade que habilita. A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprir a sua missão. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando nós estamos munidos pela palavra de Deus, pelo Evangelho, o Evangelho ele tem poder
para vencer as forças do mal. É muito importante, irmãos, é muito importante. Eu estava conversando hoje com um pastor amigo meu, pastor Azaí, sobre essa questão das pessoas, né, estarem na igreja por razões tão banais, né? A gente percebe o quanto as pessoas estão ali de forma muito superficial, e muito disso é culpa de quem lidera, de quem prega. E a nossa obrigação, né, é pregar o verdadeiro evangelho, né? Eu conversando com ele dizendo, olha, aqui uns chegam, outros vão, a gente discipula uns ficam, outros não ficam, e é uma luta constante. Mas é assim mesmo, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. A nossa obrigação é plantar a melhor semente, é falar o melhor evangelho, ou melhor, é pregar o mais puro evangelho, o verdadeiro evangelho. Se nós pregarmos o evangelho do jeito que Jesus ensinou, com a autoridade de Cristo, certamente haverá frutos. Ainda assim, nós não somos responsáveis pelo crescimento. A nossa responsabilidade é pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, na autoridade de Cristo. Porque se ele é o verdadeiro evangelho de Cristo, então ele tem a autoridade de Cristo para poder transformar a vida das pessoas. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do evangelho. A autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois na verdade as pessoas estariam rejeitando ao próprio Senhor que os enviou. Então, quando nós falamos que a doutrina de Cristo tem autoridade, é porque ela é proveniente de Cristo, é porque ele tem autoridade, é porque ele tem poder, é porque ela é verdade e é verdadeiramente vindo de Cristo. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço de seu reino, inclusive na difusão de sua doutrina. Essa autoridade que vem de Cristo, né, que está na sua doutrina, no seu evangelho, nos diz que tem poder para transformar as vidas e que ela é verdade absoluta. Nós devemos nos apegar, e o professor deve explorar isso com seus alunos, nós devemos objetivamente nos apegarmos ao evangelho, né, de Cristo, a doutrina de Cristo, porque ela vem de Cristo e por isso ela é verdade absoluta e ela é a única que tem o poder de fato de transformar a vida de alguém por inteiro, porque os costumes de uma comunidade podem melhorar a vida de alguém, mas sempre e quase sempre é relacionado às mudanças externas, mas o evangelho transforma a pessoa tanto interiormente quanto exteriormente. Autoridade confirmada. A autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Na conclusão do Sermão do Monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o mestre os ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Mateus 7:29 fala isso, né? Que eles ficaram realmente, quem é este que fala com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta vivência, diferente dos escribas que falavam de uma coisa que eles muitas vezes não conheciam ou que eles inventavam, mas não viviam. A autoridade de Jesus o distingue dos escribas, cujos discursos eram vazios e desconexos da verdadeira autoridade, enquanto o Senhor a possuía, como explica Matthew Henry. Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés, né? Porque ele falava do que ele tinha absoluta certeza, ele falava daquilo que lhe era próprio, porque ele vivia, porque ele era aquilo, enquanto que os fariseus eram, na sua maioria, muito hipócritas. Dessa forma, quando Cristo ensina as almas através do seu Espírito, ele ensina com autoridade, ele diz: haja luz e ouve luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina digna de toda aceitação, haja vista ser ela de natureza divina. Isso é muito importante, porque, como diz o escritor aos Hebreus, nós não devemos negligenciar tamanha salvação. O escritor aos Hebreus diz que se na antiguidade as pessoas que rejeitaram as palavras ditas por anjos não ficaram sem punição, quanto mais
os que rejeitarem, que desprezarem a salvação que foi dita pelo próprio Salvador. Então o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, que ele falou, que ele ensinou, a sua verdade, deve ser objetivamente levada muito a sério por todos nós cristãos. O professor deve explorar isso com seus alunos, que isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério. É o próprio Cristo falando, é o próprio Cristo ensinando. E como diz o escritor aos Hebreus, quem negligenciou ou desprezou o que os anjos falaram, que teoricamente é uma questão sob menos importância, porque o próprio escritor aos Hebreus diz que se fosse tão importante ela não teria a segunda, né? Jesus não teria vindo, não teria falado o que falou. Não que não tenha importância, tem tanta importância que quem negligenciou sofreu as penas, né? Mas foram ditas por anjos, foi transmitido por anjos. Se o que foi transmitido pelos anjos, quem desprezou não ficou sem sofrimento, não ficou sem castigo, quanto mais quem desprezar o que o próprio Cristo falou. O próprio Evangelho falando as boas novas, o próprio Senhor pregando a sua doutrina. Se nós desprezarmos isto, nós pagaremos um preço muito alto. Então, tenhamos cuidado. Segundo tópico, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. Morte espiritual. O pecado tornou a morte e os seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual, já que biblicamente o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente. Isso é interessante, porque quando nós olhamos lá para o jardim, Deus criou o homem, colocou no jardim, né, o homem e a mulher, e disse: de todos os frutos comeis, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque certamente quando comer, e se comer, morrerão. E eles comeram desobedecendo, né? Nós conhecemos essa história, e o homem morreu. E há duas questões importantes a serem observadas aqui. Aqui eles morreram no sentido de que eles foram separados, afastados, distanciados de Deus, e isso é considerado na Bíblia como uma morte, né? A morte espiritual está separada de Deus, e a morte física passou a existir entre os homens. Há uma concepção, um entendimento histórico, né, dos teólogos, de que o homem não foi criado para ter fim, mas para viver abundantemente a sua vida. Mas por causa do pecado, os dias do homem, então, foi dado a eles um fim. Nesse caso, qual o sentido da morte espiritual? Em Efésios 2, de 1 a 3, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados, e nos mostra algumas características dessa condição, como, por exemplo, cometer práticas ilícitas deliberadamente, típico de quem está longe de Deus, está afastado de Deus. Viver de acordo com os padrões deste mundo, que é inimigo de Deus. Desobediência e seguir os desejos da carne. Isso é típico de quem está absolutamente distanciado de Deus, separado de Deus. E isto caracteriza quem está morto espiritualmente. Quem está sem Cristo está, com toda certeza, em práticas ilícitas, vivendo de acordo com os padrões do mundo, que é inimigo de Deus, vivendo em desobediência e seguindo o desejo da carne, porque está vivendo em rebeldia, em desobediência a Deus. E isso caracteriza estar morto espiritualmente. E foi isso que Adão e Eva experimentou. Quando eles desobedeceram a Deus, eles então foram separados de Deus. Sendo assim, a morte espiritual faz do homem inimigo de Deus, porque coloca ele numa condição de inimigo, numa condição de adversário, de desobediente, né? Tiago capítulo 4, verso 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, qualquer pessoa, isso aqui é bom, eu creio que isso aqui já é uma discussão vencida dentro das igrejas, mas se tiver alguma problemática desse tipo, o professor pode resolver isso da seguinte forma: quando o Tiago fala aqui que não devemos ser amigo do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus, nós não estamos falando de ser ou não ser amigo de uma pessoa ímpia. O que nós estamos falando, o que Tiago está falando, é de nós concordarmos com as práticas pecaminosas, com a cultura
cultura pecaminosa. Por exemplo, nós estamos vivendo tempos em que se diz por aí que aborto é uma coisa normal, se diz por aí que homossexualismo é uma coisa normal, se diz por aí que incesto é uma coisa normal, se diz por aí que poligamia é uma coisa normal, enfim, sincretismo é coisa normal. E isso é viver de acordo com o mundo, porque o mundo é que quer que estas coisas se tornem normal, e nós sabemos pela Bíblia que todas elas são contrárias ao caráter e à vontade de Deus. E se nós concordamos, não preciso praticar. Romanos capítulo 1, Paulo diz que padecerão ou perecerão aqueles que fazem e aqueles que concordam, aqueles que apoiam, aqueles que não fazem nada, que não repudiam. Então, quando Tiago diz que qualquer que se fazer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ele está dizendo isso. Qualquer que concorda com o modus operandi do mundo, da cultura pagã, do mundanismo, quem se faz concordado com essas pessoas não precisa praticar. Ele está se colocando contra Deus e é, portanto, inimigo de Deus. A vida de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, afinal de contas, que vida é esta? Há muito o que dizer sobre a vida de Cristo. Afinal, ele é a própria vida. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta vida contrasta com a morte espiritual, conforme descrita anteriormente. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se entrega no lugar das ovelhas. Ele sofre a pena pelas suas ovelhas. Ele padece o sofrimento pelas suas ovelhas. Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo como fruto da reconciliação adquirida pelo seu sofrimento na cruz, Romanos 5,10, que faz do reconciliado uma nova criatura, tanto em suas práticas como em sua posição diante de Deus e dos homens. E nós conhecemos teologicamente essa ideia de quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova posição diante de Deus. A nossa posição agora diante de Deus não é mais de inimigo, não é mais a posição de estar contra Deus, mas nós agora somos a favor de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, adotados por Deus. Jesus disse a Nicodemos sobre a nova vida que ele dá e que somente por ela é que os homens podem ver e fazer parte do reino de Deus, né? João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A salvação, ela implica objetivamente numa mudança radical de comportamento, e não só de comportamento, mas de perspectiva e de compreensão da realidade da vida, né? Eu tenho um amigo, presbítero Gilson, que é colega de ministério da nossa igreja, que ele costuma dizer assim: ser cristão é viver em um estado elevado de consciência. Ou seja, quando você vê uma coisa errada, você logo percebe aquilo ofende Deus. Quando você tem essa percepção, então você está vivendo em um estado elevado de consciência. Porque o estado elevado de consciência do cristão é quando ele percebe que tudo de mal ofende a Deus. Ele foge do pecado, não é por medo das consequências, mas é porque ele ama muito a Deus, mas é porque ele abomina a impureza, ele abomina aquilo que é mal por causa de Deus. Então, nós precisamos viver um estado de consciência elevada como prova de que nós estamos vivendo essa nova vida que implica numa mudança interior, numa mudança na nossa consciência e também nas nossas obras. Doutrina de vida. Jesus é a vida, logo suas palavras e os seus ensinamentos também são vida. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, como na conclusão da parábola do filho pródigo, né? No diálogo com a mulher samaritana, né? Onde Jesus diz que eu sou a água da vida. Na mensagem que pregou após a multiplicação dos peixes, eu sou o pão da vida.
Na conversa com Marta, quando o consolava pela morte de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, além de tantos outros textos bíblicos que confirmam essa verdade. Jesus é a vida. E o próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez, porque tudo é dele, tudo é para ele. Jesus diz que as suas palavras são espírito e vida. João 6,63. Esse texto reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o fato de que as suas palavras produzem vida. Colocando em termos práticos, em termos concretos, para que vocês entendam e o professor possa explicar isso para os seus alunos, quando alguém perguntar o que Jesus quis dizer quando ele diz que suas palavras é espírito e vida, ele quis dizer que o evangelho é a única mensagem no mundo que de fato muda a vida de alguém, que de fato transforma o caráter de alguém, que transforma a personalidade de alguém. Você pode estudar a história dos discípulos e a história de muitas outras pessoas cristãos na história e até hoje, que tiveram suas vidas mudadas radicalmente por causa do Evangelho. O Evangelho é o único que liberta um viciado, definitivamente. Conheço pessoas que foram viciadas e elas estão de fato libertas pelo Evangelho. Não foi um tratamento que manteve o controle, que ajudou a manter o controle, não. Foi uma mudança radical, uma mudança profunda e permanente. Isso é características de quem nasceu de novo. E quem é que opera isso? É a palavra de Jesus. Portanto, a resposta à pergunta, que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. É a única que liberta o homem do pecado. É a única que de fato dá vida eterna. É a única que nos leva ao Pai. Terceiro tópico, a doutrina de Cristo e os demônios. Olha só, lembrando mais uma vez, que nós não estamos mais produzindo os subsídios em PDF para a classe de jovens, mas tem uma nova ferramenta que você pode usar para poder fazer pesquisas e ter uma série de subsídios sobre o assunto que você está estudando. Nessa lição, por exemplo, nesse tópico aqui, eu pesquisei sobre demônios. Lá você vai acessar www.abdenfoco.com e já na página inicial você vai ver lá. Se você estiver logado, você vai ver todos os slides. Se você não estiver logado, você vai ver como está na tela aqui, slides grátis. E aí você vai aqui no campo pesquisar. E no campo pesquisar você pode procurar qualquer palavra que esteja dentro do contexto da lição. Nessa lição, por exemplo, agora nesse tópico, falando sobre demônios, eu pesquisei, demônios, apareceu o senhorio de Jesus Cristo sobre demônios, a natureza dos demônios, agente da maldade no mundo espiritual, e tem outro aqui, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. São assuntos que vão ajudar você dentro do conteúdo desta lição. Esses aqui que eu pesquisei. Mas nas outras lições você pode fazer uma pesquisa com palavras chaves da lição e você vai ter todo esse conteúdo gratuito. É só você acessar www.abdenfoco.com e você vai ver tudo isso lá já na página inicial. Qualquer dúvida você entra em contato conosco com o nosso WhatsApp. Vamos lá. A doutrina de Cristo e as suas obras. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele percorreu vários lugares anunciando o evangelho do reino e fazendo o bem e curando a todos os espíritos do diabo, os oprimidos do diabo, e anunciando o evangelho do reino. Mateus 9:35, Atos 10:38. Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas à sua mensagem e aos seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas de sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar demônios. Afinal de contas, havia a profecia que dizia que ele iria libertar. A profecia do anjo quando diz para Maria, você terá um filho, o nome dele será Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele libertará o seu povo do seu pecado. A mensagem de Jesus, a doutrina de Jesus está diretamente ligada a quem ele é, o libertador, ao caráter dele, aquele que não aceita a opressão. Ele é aquele que liberta as pessoas e todo o seu ministério foi assim e ainda é através da sua igreja, libertando pessoas da opressão do diabo. Se você conhece alguém que está oprimido pelo diabo, ore por essa pessoa. Se você está oprimido pelo diabo, procure ajuda. Há poder
no Evangelho de Cristo para libertar a sua vida. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3, né? Dentro ali do contexto da oração sacerdotal, a oração pelos discípulos, né? E aqui nós estamos vendo que a grande ênfase do Evangelho, o que é de maravilhoso das boas novas. As boas novas são pregadas para que as pessoas conheçam Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou como Salvador das nossas vidas. Ela se fundamenta em quem Ele é, conforme a declaração de Pedro em Mateus 16-18. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é. Pedro reconheceu quando perguntou-se aos discípulos, quem você acha que o Filho do Homem é? Então Pedro responde, tu és o Filho de Deus, o Messias, tu és Deus. Os demônios reconhecem Jesus. Os demônios conhecem a Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade e se encurvam diante do seu poderio. Mateus 8:28-34. Os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu Jesus de longe, se prostrou e adorou. E disse, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Marcos 5:6. Olha, isso aqui é muito interessante. Olha, isso é muito interessante. Charles Spurgeon, ele tem uma pregação muito forte dele, que ele fala assim, você não pode ter uma fé mais fraca do que a fé dos demônios. Baseado no texto de Tiago que diz, tens tu fé? Crês tu em Deus? Os demônios também crê. Os demônios também crê. Mas a fé, a crença dos demônios em Deus, ela é um reconhecimento de quem Deus é, mas não há entrega, não há obediência. Isso aqui é muito profundo, falta-nos tempo para falar sobre isso, né? Os demônios creem em Deus, os demônios creem em Jesus e reconhecem Ele como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Deus eterno. E muitos crentes não fazem isso. Mas olha também como que isso aqui é muito importante. O fato de você acreditar na existência de Deus, o fato de você acreditar, de você confirmar, de você admitir quem Jesus é, não muda a sua vida se você não entregar a sua vida a Ele e viver em obediência a Ele. Porque os demônios, eles acreditam, eles reconhecem, mas eles não vivem em obediência, em arrependimento e obediência a Deus. O reconhecimento dos demônios em relação a Jesus pode parecer um ato de adoração, mas segundo Lawrence Richards, esse não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus, né? Os demônios se submetem e respeitam tanto Jesus como a sua autoridade, mas eles não obedecem a Jesus. Isso é importante que a gente pense, que a gente analise, que o professor, inclusive, fale sobre isso, comente sobre isso com seus alunos. Inclusive, vocês podem procurar na internet aí um vídeo, né, do Charles Spurgeon, um sermão narrado por alguém, onde ele fala que a nossa fé não pode ser mais fraca do que a fé dos demônios, porque a fé dos demônios diz que eles acreditam na existência de Deus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, admitem que Ele é poderoso, mas não obedece. Então, nós precisamos ter uma fé que nos leva à obediência. Os demônios são expulsos. Depois de uma expedição missionária, os discípulos, com entusiasmo, deram o seguinte relato a Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Os discípulos estavam corretos, pois o mestre, ao realizar milagres, inclusive libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estava preso, né, João Batista estava preso nesse momento, testemunhassem acerca disso. Lucas 7, 21 e 22, assim, respondeu então Jesus, disse-lhes: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam-se
o evangelho, né? E que alguém, João mandou perguntar, de fato Jesus era o Messias, e então ele diz assim, diz para João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres anunciam o evangelho, os escravos do diabo são libertos. Então, certamente quem é que pode fazer isso? Só o Messias. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza e autoridade divina, bem conhecida pelos espíritos maus que o reconhecem. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com ele. Jesus não dependia que a sua identidade fosse confirmada pelo diabo. E isso aqui é muito interessante, né? Por exemplo, nós temos aqui no slide anterior, de Atos capítulo 19, fala daqueles rapazes lá que foi expulsar um demônio, e o demônio disse assim, que eles chegaram assim, em nome do Jesus que Paulo prega, nós te repreendemos. Aí o demônio disse assim, eu sei quem é Jesus e também conheço Paulo, mas vocês quem são? E diz a Bíblia que o endemoniado se lançou sobre eles, agrediu eles, machucaram eles, rasgaram a roupa deles, deixaram eles praticamente quase mortos, feridos, né? E aí nós vemos aqui para o segundo texto, embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que a sua autoridade fosse confirmada pelo diabo. Isso é muito interessante, que assim, as pessoas têm duas questões. Primeiro, as pessoas, elas querem ofender o diabo, né? Lá em Judas, né, na carta de Judas, ele diz que nem Miguel ousou proferir palavras ofensivas contra Satanás, nem mesmo Miguel, mas o repreendeu em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Primeiro, as pessoas querem pisar na cabeça do diabo. Faz esse escarcéu. Isso é problemático, isso é perigoso. Não faça isso. Segundo, elas querem criar um relacionamento, uma conexão. Você vê por aí vídeos de pastores em igrejas aí que mantêm um diálogo, uma entrevista. Jesus nunca fez isso. Miguel nunca proferiu palavra de maldição contra Satanás, e Jesus nunca manteve um relacionamento, um diálogo com demônio nenhum. Quando Jesus chegava, os demônios gritavam e Jesus mandava embora, porque é isso que Jesus faz, liberta e não fica fazendo show. O que fica claro é a autoridade de Jesus e de seus ensinos ser reconhecida até mesmo entre os demônios. Porque isso é muito importante que a gente entenda. Os demônios viram Jesus, eles sabem, eles conhecem o mundo espiritual, eles sabem quem é Jesus. Nós precisamos buscar um relacionamento para conhecermos Jesus e, como diz Charles Spurgeon, que eu falei agora há pouco, tenhamos uma fé melhor do que a fé dos demônios. Uma fé que de fato nos faça crer na existência de Deus, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias encarnado, e assim nós possamos obedecê-lo. Nossa conclusão. Infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos, e isso tem causado danos dos mais variados em sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios, dá vida e dá liberdade. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Se você precisa de poder, se você precisa de autoridade para pregar, para evangelizar, para liderar, então leia a Bíblia. Muito bem, então, você que usa slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto quando você estiver ministrando e mande para nós aqui no nosso direct no Instagram ou no nosso WhatsApp. Para mais informações, acesse www.ebdemfoco.com, entre em contato pelo nosso WhatsApp. E é isso aí, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que você precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem.